Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui a este canal, onde aqui eu falo sobre nutrição, sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre espiritualidade com Deus, sobre tudo. Aqui o canal é meu, eu falo o que eu quiser e o que vocês mandarem, beleza? Como prometido no vídeo anterior, agora nesse vídeo eu vou falar para vocês como que foi o meu primeiro encontro com Deus e como que a forma que eu oro, tá? Não é a forma que você tem que fazer, que, nossa, se eu não fizer dessa forma, eu não vou conseguir, Deus não vai me escutar. Não é isso, eu vou explicar para vocês a forma que eu oro e a minha experiência com Deus, beleza? Então, bora pro conteúdo! Então, como que foi o meu primeiro encontro com Deus? Bom, meu primeiro encontro com Deus, eu acho que foi a coisa mais incrível que já aconteceu na minha vida. Foi, eu acho que o momento que eu não vou conseguir, tá? Eu vou ser bem sincero para você, eu não vou conseguir tentar expressar tudo em palavras. Eu vou tentar, mas eu acho que é impossível eu descrever em palavras a minha experiência com Deus. Eu vou tentar explicar de uma forma mais legal. Bom, no vídeo anterior vocês entenderam que como que você faz para aceitar Jesus Cristo, como que você faz para aceitar Ele. E entendido isso, feito isso, eu fiz aquilo, tudo que eu falei para vocês, eu fiz daquele jeito lá, eu aceitei Jesus, eu vi que eu tomei parte no sacrifício de Jesus na cruz, tomei parte disso, e nesse momento eu fui, se você viu o vídeo anterior, você viu, eu fui ligado novamente a Deus. Agora eu tenho livre acesso a Deus, por meio de Cristo, por meio de Jesus Cristo. Então vamos lá. Eu sempre sou ainda uma pessoa que frequenta a religião do catolicismo, tá? Por família e tudo mais, eu sempre frequentei a religião do catolicismo. Porém, eu fiquei um certo tempo meio que longe da igreja e tudo mais, me envolvi nos relacionamentos. Só que eu comecei a me relacionar, que hoje, no momento desse vídeo, é a mulher da minha vida. Comecei a relacionar com ela, tá? Comecei a ter um relacionamento com ela e ela me levou novamente para a igreja. Eu comecei a ir a missas, ela sempre me explicava as coisas de Deus que eu não sabia, entende? Então assim, isso foi um ponto crucial para mim. Eu acho que Deus ele trouxe ela para mim para que através dela eu me aproximasse dele. E isso foi algo incrível, tá? Incrível mesmo. Então, o que que acontece? Só que acontece o seguinte, quero que você entenda como que foi minha primeira experiência. Então vamos lá, como que foi? Bom, eu estava num momento que eu acabei, junto com essa minha parceira, a gente acabou tendo uma discussão bem feia e acabou que é o seguinte, naquele momento ali, eu percebi que não era eu. Não era eu que estava naquela situação, que não era eu agindo daquela forma. Como depois de muito tempo que eu fui entender isso, eu quero explicar isso para vocês. Porque ela é uma pessoa muito de Deus, a família dela toda é uma pessoa muito de Deus. E como o fato de eu não ser assim, tão igual a ele, tão de fé, buscar tanto a Deus quanto a eles, isso há 3 meses atrás, antes de eu começar, antes de eu aceitar Jesus, antes de acontecer tudo. Então, assim, eu entendi que o que estava acontecendo? O inimigo, ele estava me usando para afastar ela de Deus. Olha isso. Então, eu acho que aquele foi um momento, assim, que eu percebi que não era eu, entende? Eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas eu quero que vocês entendam o quê? Que tudo que acontece aqui acontece por um motivo. Nada é por acaso, não existe coincidência. Tudo está nos planos perfeitos de Deus, entenda isso. Então naquele momento, depois de pouco tempo agora, eu percebi que naquele momento que eu estava tendo aquela discussão ali, não era o Tiago, era o inimigo me usando para afastar ela de Deus. Olha isso. E talvez esteja acontecendo isso com você, ou você saiba de alguém que esteja passando por isso. Então, um belo depois disso, eu acabei que eu fiquei muito triste, a gente acabou, fiquei arrependido e tudo mais.
E um certo dia eu conheci um cara que Deus usou ele demais na minha vida e usa todos os dias até hoje. Eu estava navegando no Facebook, aí eu vi um anúncio do Kaiser. Bom, para quem não conhece, pesquisa aí depois no YouTube, no Google, aí, Shirleyson Kaiser. É um multimilionário que mora lá em Governador Valadares, um cara de Deus demais, que Deus operou demais na minha vida através dele. Porque como eu falei para vocês, Deus usa pessoas como instrumento aqui na Terra, entende? Porque a Terra ele deu ao homem. Se você assistiu o vídeo anterior, você entendeu isso. Então ele usa pessoas para como instrumento para ele agir aqui na Terra. Então é o seguinte, eu vi o vídeo do Kaiser falando que todos os dias de manhã ele tinha uma live que, para quem não conhece, eu recomendo muito, que no momento da gravação desse vídeo ainda existe, que chama o Clube 6 em 1 do Kaiser. Acontece todos de segunda a sexta, às 6 horas e 1 minuto da manhã. Não sei se quando quando for ver esse vídeo aqui, se ainda vai existir esse Clube 6 em 1, mas eu vi um anúncio dele divulgando o Clube 6 em 1. Aí eu pensei assim, vamos fazer um dia como teste, olha isso. E você vai entender como que tudo está nos planos perfeitos de Deus. Aí eu falei assim, vou colocar aqui, vou assistir, vou clicar nesse trem aqui. Aí, beleza, aí foi lá pro YouTube e defini um lembrete para outro dia. Aí nesse outro dia, eu coloquei o celular para despertar e eu fui ver a live do Kaiser, que é o Clube 6 em 1, que ele fala também sobre espiritualidade, sobre marketing, sobre empreendedorismo, todos os dias. É um cara assim foda demais, um cara extremamente de Deus, um cara de muito sucesso. Recomendo demais que vocês pesquisem aqui no YouTube, o Instagram dele. Eu vou deixar aqui embaixo também no link da descrição o canal dele, só digitar no YouTube, ó, Shirleyson Kaiser. Tá? Eu vou deixar o canal dele aqui também na descrição para vocês conhecerem, recomendo muito. E eu assistindo aquela live ali, no primeiro dia da live, Deus já me pegou de jeito, Deus já começou a me dar um sacode, Deus já começou a me dar um sacode mesmo, que no primeiro dia da live dele, eu aprendi coisas do mundo espiritual da Bíblia que eu não tinha aprendido em 21 anos da minha vida. Olha isso, entende isso. E eu fui entendendo, e no primeiro dia Deus já me deu, eu já senti que não era o Kaiser conversando comigo ali, não era ele, era Deus. Eu comecei a sentir isso. Eu olhei para a cara do Kaiser e falei assim, não é ele que está falando isso. Entende? Isso era Deus usando ele para me abençoar. Olha isso. Aí fui indo assim. Aí um dia o Kaiser disse o seguinte, o Kaiser não gosto de falar que foi o Kaiser que falou, foi Deus que fez o Kaiser falar aquilo. Que ele falou o seguinte, se você, beleza, depois de aceitar Jesus, eu aceitei Jesus através que Deus usou o Kaiser, Deus fez com que o Kaiser explicasse para mim não, para todo mundo que estava lá, mas eu senti que foi para mim. Deus fez o Kaiser explicar para mim aceitar Jesus Cristo. Porque como está escrito na Bíblia, olha só isso daqui, em João capítulo 1, versículo 12, na NVT, que é a nova versão transformadora, diz o seguinte, mas a todos que crerem nele e o aceitarem, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, nesse momento eu percebi que se eu aceitasse Jesus, eu estaria de novo plugado na internet com Deus, estaria lá naquela analogia que a gente usou no vídeo anterior, eu estaria lá plugado, teria livre acesso a Deus, mas eu tinha que aceitar Jesus Cristo antes. Então eu aceitei. Nesse primeiro dia, eu aceitei a Jesus Cristo. Nesse primeiro dia eu tomei um sacode de Deus e aceitei a Jesus. E no dia seguinte, eu já virou uma rotina. Todo dia eu tô lá, 6 e 1 da manhã, eu tô lá assistindo a live do Kaiser. Então é o seguinte, isso depois eu achei que foi uma mera coincidência. Mas depois eu entendi que tudo estava nos planos perfeitos de Deus. Foi Deus que me fez lá no Facebook clicar naquele anúncio, foi Deus que me acordou, foi Deus que me fez assistir, foi Deus que usou o Kaiser para abençoar a minha vida. Olha isso, está tudo nos planos perfeitos de Deus. Nada é por acaso, não existe coincidência. Então no segundo dia o Kaiser disse o seguinte,
E quando eu falar Kaiser, entenda que não é o Kaiser, tá? Era Deus usando o Kaiser. Diz o seguinte, se você nunca teve uma experiência com Deus, peça, vai pro joelho, ajoelha, pede a Deus, fala, não tem problema algum. Você chega e fala, Deus, eu não tenho nada para oferecer ao Senhor, nada disso daqui é meu, eu sei que tudo isso daqui é do Senhor e para o Senhor, até a vontade, isso é uma curiosidade, se você não sabe, até a vontade que você tem de rezar, de orar, vem de Deus, não vem de você, entende? Olha isso. Então eu percebi isso. Falei, pai, eu não tenho nada para te oferecer em troca, nada, eu não tenho nada. A única coisa que eu tenho é minha vida. E eu quero, pai, eu nunca tive uma experiência com o Senhor, nunca tive. Eu quero ter uma experiência com o Senhor, quero ver, quero sentir o Senhor, quero ter uma experiência. E eu recomendo mesmo para você. Se você nunca teve uma experiência com Deus, aceite Jesus. Como eu disse no vídeo anterior, aceite Jesus. Vai para o joelho e pede a Ele. Pede a Ele, fala, pai, eu quero sentir, ter uma experiência com o Senhor. Feito isso, eu comecei a assistir tal, a live dele, passou uma semana. E o que acontece? Depois de uma semana, estava lá novamente na live do Kaiser, e aí eu mandei uma pergunta para o Kaiser, que eu vou até deixar o trechinho aqui, do vídeo aqui, que o Kaiser, ele pegou a minha pergunta e respondeu ela. Vou deixar ela aqui agora para você. Essa pergunta aqui é recorrente, então eu vou responder ela. O Thiago Lacerda perguntou ali no YouTube, Kaiser, na oração, quando eu peço a permissão de Deus para conversar com Ele, como eu sei que Ele concedeu essa permissão? Thiago, eu começo assim, tá? Num estado de adoração, então é louvor, é uma canção, é algo assim. Depois eu começo pedindo perdão pelos meus pecados, né? Lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Pedindo Jesus Cristo, usando o nome de Jesus Cristo para poder limpar os meus pecados. Depois disso eu peço permissão para entrar diante do trono, e essa permissão ela já é concedida automática se você já está em Cristo, tá? Jesus Cristo é o único caminho que vai até o Pai. Então, se você já pediu em nome de Jesus Cristo a remissão dos seus pecados e perdão pelos seus pecados, você agora está digno, porque todo aquele que nele crê foi-lhe dado o poder de ser feito filho de Deus. Tá? Então você chega na presença de Deus agora como filho de Deus. E quando você chegar na presença de Deus, eu quero que você entenda uma coisa. Quando você chega na presença de um rei, tá? Você pode fazer a petição do tamanho que você quiser. Não existe pedido pequeno. Não existe pedido pequeno. Tá? Você pode fazer o pedido do tamanho que você quiser. É lógico que se você não acreditar no seu pedido, não tem como ele acontecer, porque você precisa ter fé. E a fé é você acreditar. Tá? Então você tem que acreditar. Então você tem que acreditar, senão não adianta nada. Então você tem que acreditar. Então não adianta você pedir assim, eu quero R$1 bilhão. Beleza, você acredita? Ah, eu acredito. Acredita mesmo? Então tá. E outra coisa, uma coisa bem importante, se você entender o como, isso é muito legal, tá? Quando você pede o que para Deus, se você entender o como, o seu pedido é pequeno. Como assim, Kaiser? Se eu pedir para Deus um carro tal, e eu souber o como eu vou financiar ele no banco pagando 80 prestação de lá, quer dizer que o meu pedido é pequeno. O pedido grande para Deus é um pedido onde que nós não sabemos o como. É o pedido, é a oração que eu